Saudações vascaínas, boa noite. Vamos começar mais um Resenha Vascaína e hoje com a Rebeca, do movimento Vascaínas contra o Assédio. E a gente está aqui para conversar sobre tudo do Vasco, sobre ela como torcedora e também sobre o movimento. Rebeca, fala um pouco mais de você. Boa noite, Lícia. Boa noite a todos os torcedores e torcedoras. É um prazer estar aqui representando o movimento. Eu me chamo Rebeca Vitelbo, tenho 22 anos, sou formada em economia, trabalho na área de educação e sou uma das coordenadoras do movimento Vascaínas contra o Assédio. É ótimo. Então, Rebeca, antes da gente começar a falar do movimento também, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre essa história com o Vasco. Se você puder falar um pouquinho de como que começou, qual é a origem, a sua origem do Vasco, o que você tem de início de história, como que foi isso? Eu tive uma avó de consideração, né, que era uma vizinha que tomava conta de mim, que era uma torcedora botafoguense, né, então não foi... Eu sou vascaína por uma influência de uma torcedora botafoguense. Ela era torcedora organizada, fundou o esquadrão feminino da torcida a qual ela pertencia, e era uma pessoa que eu admirava muito, né, ela tinha um carinho muito grande pelo futebol. Só que a minha mãe era vascaína, então eu acabei seguindo, né, a escolha do Vasco foi por influência do time da minha mãe, e o gostar do futebol veio por conta da minha avó, né, então a gente juntou essas duas coisas aí e surgiu a Rebeca, né, que acompanha o Vasco já há bastante tempo, que gosta de ir para estádio. Então são duas influências às quais eu sou muito grata, e foram duas mulheres, né, isso é muito importante para mim. Acho que bonito isso também das influências diferentes. E você falou que você gosta de estádio. E você já deve ter ido a São Januário, não imagino, mas você já foi a outros estádios, além de São Januário? Já tem alguma história de jogo em outro estádio, longe? Como é que é isso? Então, já frequentei São Januário, né? Meu primeiro jogo lá foi em 2011. Eu tinha, então, uns 13 anos por aí. E é um pouquinho mais tarde, né, do que algumas crianças começam a ir, mas pelo fato de eu ser menina, isso foi um pouco mais tardio, né? As pessoas acabam tendo mais medo de levar, ou tem aquela coisa, né, de que estádio de futebol não é um lugar para menina. Então eu acabei conhecendo São Januário um pouco mais tarde. Mas aí depois eu acabei conhecendo outros estádios também, né? Maracanã e Engenhão eu já havia ido, mais nova. E ano passado foi a primeira vez que eu viajei para conhecer jogos, para ver jogos do Vasco fora. Então eu fui 2 vezes para São Paulo, assisti a um jogo no Allianz e a um jogo na Arena do Corinthians. E foram experiências assim, incríveis, né? Sentir na pele que você está dedicando um tempo enorme ao seu clube para ver jogar, para dar aquela força por algo que você de fato ama. Aqui no Rio eu já tive a oportunidade de assistir a um jogo em Moça Bonita também, né? Estádio do Bangu. E também já fui às Laranjeiras assistir ao jogo do futebol feminino. Também é uma experiência muito legal e que vale muito a pena que a gente esteja acompanhando os jogos das meninas. Nem sempre eles acontecem em lugares de fácil acesso, mas nas Laranjeiras o transporte é um pouco mais fácil, então fica um pouco mais tranquilo de a gente estar dando apoio às meninas ali. Eu também fui. Acho que eu devo ter te encontrado em alguns jogos de futebol feminino aqui em Laranjeiras. E lá em São Januário tem algum lugar assim de torcida que você prefira ficar? Algum lugar que você sente melhor por algum motivo? Então, eu geralmente assisto aos jogos ou perto da grade, atrás do gol, né? Onde ali ficam muitas meninas por conta da GDA, então tem algumas amigas minhas que costumam ficar ali. Ou também atrás do gol, mas já lá pra cima, no último degrau, por causa de... Tem pais de amigas que têm mais idade, então preferem ficar um pouquinho mais isoladas. E aí, então, geralmente são nesses 2 lugares, na grade atrás do gol ou no último degrau. E você já foi assistir a outras modalidades além do futebol feminino e masculino? Ver o Vasco jogar em outra modalidade? Alguma competição? Não, ainda não tive a oportunidade de ir, né? Até agora eu vinha num ritmo de estudos um pouco
mais frenético, assim, né? Eu me formei ano passado, então até como a gente já acompanha o futebol com mais frequência, né? Todo final de semana, então eu tive dificuldade para poder, os jogos do basquete, por exemplo, que aconteciam durante a semana e que várias pessoas acabam indo, e é super legal de acompanhar mesmo, mas eu acabava não conseguindo frequentar esses jogos. Mas a gente espera que vai ter mais chance, oportunidade, e porque é uma coisa que eu acho importante também, assim, lógico que o futebol é a nossa primeira referência, e depois tem os outros atletas das outras modalidades, que também eu acho que a gente acaba sempre torcendo, né, sempre querendo saber alguma coisa. E também representando o Vasco também, né, então é muito importante que a gente busque dar esse apoio a esses atletas, né, seja presencialmente, seja buscando nas redes sociais, que o próprio clube, né, promova esses esportes, que fale mais sobre eles, para que as pessoas possam ter um maior interesse também e consumir, né, essas modalidades. Sim. E Rebeca, a gente tem, assim, normalmente, né, a gente acaba construindo uma história, o Vasco acaba sendo um pouco da nossa história de vida também, né? A gente constrói amizade, a gente constrói vários tipos de relacionamento através do Vasco. Existe alguma história que você tenha para contar pra gente? Ou algum jogo importante na sua vida? Algum campeonato inesquecível? Tem alguma história que você tem para contar pra gente sobre o Vasco? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas por causa do Vasco, em jogos ou em redes sociais. Então, muitas das minhas amizades hoje são vascaínas e eu tive a oportunidade de conhecer por causa do Vasco, né? Mas existe uma pessoa especial que é a minha melhor amiga. A gente já foi morar junto por causa de faculdade, precisava estar mais perto. E a gente se conheceu porque uma vez eu comentei que o Nenê, quando jogava no Vasco, se parecia com um personagem de uma série. E ela falou, nossa, eu também acho. A gente começou a conversar por causa disso. A gente virou, assim, melhores amigas. Fomos morar juntas numa época que eu morava longe da minha faculdade, ela também, então calhou que a gente conseguiu achar um apartamento. E foi isso, assim, então é uma das pessoas super importantes na minha vida que eu conheci por causa do Vasco. E é uma experiência incrível, assim, né? A gente costuma dizer que o futebol, o clube, vai muito além ali do estádio, né? E isso é de fato, a gente carrega pessoas para nossa vida mesmo e é incrível, assim. Em relação a jogo, um jogo que para mim foi inesquecível foi o 3-2 contra o Fluminense em 2017, né? Era um jogo de rodada, assim, mas para quem esteve lá ou para quem viu pela televisão, era um jogo que a atmosfera estava completamente diferente, assim, né? A torcida realmente estava pulsando o jogo inteiro. E, assim, o Fluminense virou o jogo e a gente conseguiu reverter o placar. Então, assim, foi super interessante e foi muito empolgante, assim, também. Olha, agora a gente está chegando aqui no momento sobre o Vascaínas contra a Assédio. E agora a gente vai convidar aqui como ouvinte também o Eduardo Maganha para ouvir um pouquinho a nossa conversa, para estar numa posição de aprendizagem também. Então, Maganha, chega aí. Olá, boa noite, Rebeca. Prazer você estar aqui no Casaca com a gente também. Obrigado, Lícia, pelo convite. Eu também fiz questão de participar, né? Eu acho muito importante que os homens escutem com atenção que o movimento Mulheres, perdão, Vascaínas contra o Assédio tem a falar sobre esse tema tão importante, né? Que é a discriminação nas arquibancadas dos estádios. E como é parte do homem essa discriminação, é muito importante eu assistir o que a Rebeca tem para falar, para que eu realmente aprenda, certo? E também todos que estão nos assistindo também aprendam, melhorem, colaborem para que a gente crie um ambiente mais propício para que todas as pessoas que estejam presentes no estádio assistam o jogo, se divirtam da mesma forma. Então vamos lá. Rebeca, como é que foi a sua chegada no movimento Vascaínas contra o Assédio? Então, o movimento surge em 2018, né? E como o movimento surge também diz muito sobre como eu surgi no movimento, né? A gente teve um jogo contra a Laú em 2018
pela Libertadores, em que muitas meninas relataram nas redes sociais que haviam sido vítimas de assédio, tá? E eu fui uma delas. Nesse jogo, eu estava na arquibancada, não entrei tarde, entrei super cedo, a arquibancada estava vazia ainda, estava com um grupo de amigos, e quando eu vi, um rapaz estava subindo a arquibancada e passou a mão em mim. E aí, na hora, eu achei a situação tão absurda que eu fiquei assim, cara, não acredito, porque tá todo mundo vendo, né? Não tá numa situação de multidão que a pessoa faz isso e ninguém vai reparar. Ele fez super explicitamente e saiu andando, e na hora eu fiquei assim, sem nem acreditar, né? E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir as redes sociais, Twitter, eu vi que várias meninas tinham passado por isso, né? Tinham meninas que tinham sido seguidas na rua. Parece que foi um jogo, assim, que tudo aconteceu. A gente teve também o caso da jornalista do esporte interativo, que foi beijada à força. Então, tudo isso motivou que algumas meninas que já se conheciam se reunissem para formar um movimento que é o Vascaínas contra o Assédio, que inicialmente seria até só uma campanha e depois acabou virando um grupo mesmo, um movimento, que é o que a gente tem hoje. Então, assim que o movimento surgiu, isso foi divulgado nas redes sociais, né? E eu achei a ideia super interessante, super quis participar, só que na primeira reunião eu não estava no Rio de Janeiro, então eu não pude participar, tá? Mas já a partir da segunda eu comecei a integrar o movimento, e aí depois de alguns meses eu passei a compor a coordenação. Então o movimento surge em 2018 e a mobilização dele então é feita mais pela internet. Quais são as formas de comunicação além das reuniões? Como as pessoas podem ter acesso às informações, aos textos divulgados? Como é que acontece essa parte da formação de material? Nossas divulgações acontecem principalmente pelas nossas redes sociais. Então, a gente usa o Twitter, Instagram, Facebook. Nós temos grupos no WhatsApp e no Facebook para conectar as meninas. Então, nesses grupos, a gente tem a oportunidade de contar com pessoas de diversas partes do Brasil, o que é muito legal, o que é mais um exemplo de que não precisa, para participar do Vascaínas contra o Assédio, não precisam ser mulheres que são frequentadoras assíduas de estádio. Qualquer mulher vascaína pode estar com a gente. Então, nesse grupo, a gente tem a oportunidade de lidar com mulheres de diferentes gostos e de diferentes locais. No nosso Instagram, a gente promove algumas lives. Então, recentemente, a gente tem feito algumas com grupos políticos do Vasco. Recentemente, a gente fez uma com a Alicia, representando o Casaca também, né? E a gente também posta materiais para conscientizar mulheres, para que elas saibam identificar casos de assédio que venham a sofrer, e também os homens, para que eles saibam quais comportamentos que eles têm que não são interessantes, que violam a liberdade das mulheres, né? E esses conteúdos são postados no nosso Instagram e nas outras redes sociais também. Então, para quem nos acompanha, tem sempre a oportunidade de ver os nossos materiais, e como a gente está falando, denunciando esses casos, mas também buscando trazer a consciência, né? A gente sabe que a gente veio de uma cultura muito machista, em que muitos comportamentos foram normalizados por anos e que a gente precisa transformar isso, né? E isso vem também através do diálogo, da informação, e essa é uma proposta que o movimento tem. Rebeca, se você estivesse hoje numa posição de liderança no Vasco, ou com uma posição de liderança em algum outro lugar que você pudesse fazer alguma coisa mais prática, para minimizar o assédio e o preconceito nas arquibancadas, que ações você pensaria, que tipo de medidas você acha que seriam possíveis de ser tomadas? Nós, do Movimento Vascaínas contra o Assédio, temos como prioridade o diálogo, né? E sempre podermos ouvir as nossas membros e mulheres vascaínas em geral. Então, a gente sempre tem reuniões em que qualquer mulher pode falar e apresentar suas propostas. A gente teve o nosso seminário de 1 ano do movimento, em que a gente fez uma conversa sobre política, sobre o futebol e sobre arquibancada. E, recentemente, a gente também passou uma pesquisa com as torcedoras para entender quais eram as prioridades delas para as próximas eleições, o que elas gostariam que a próxima diretoria, seja ela de qual grupo, de qual chapa, fizesse pela gente.
Então, a partir disso, a gente identificou alguns pontos que eram prioridades para as meninas, né? A questão da segurança no estádio. Então, a gente entende que a entrada no estádio já é muito complicada. Então, seria importante que houvesse, por exemplo, que o clube buscasse parcerias com empresas de cerveja, por exemplo, para motivar a entrada do torcedor mais cedo, né? E isso evitaria um pouco aquelas aglomerações na entrada do estádio, que são locais em que os assédios acontecem com bastante frequência, né? E a gente sabe que, por exemplo, na Barreira do Vasco, que é um local que bebida é muito barata, as pessoas ficam do lado de fora até o último minuto, e aí depois decide todo mundo entrar junto. E aí a gente sabe que essas situações são muito complicadas para as mulheres. Outra medida importante seria que houvesse o treinamento da parte de segurança, né? Muitas das vezes, várias meninas já relataram que buscam denunciar os casos de assédio que sofrem, mas que as equipes de segurança do governo ou do próprio estádio não levam isso a sério. Então, esse treinamento seria também muito importante. Em relação à saída dos jogos à noite, acaba que a gente não tem facilidade de transporte, né? Então, muitas meninas, por exemplo, caminham até a Avenida Brasil, que é a avenida mais violenta do país, né? E elas têm que ir caminhando até lá de madrugada para conseguir voltar para casa. Isso é muito difícil. Como que a gente quer que mais torcedoras frequentem o estádio se elas não têm condições mínimas de voltarem para casa, né? Um Uber de madrugada, quando tem vários torcedores saindo, é caríssimo, assim, né? Para minha casa, por exemplo, são 3 dígitos para eu conseguir voltar de um jogo. Então, é muito complicado você acompanhar o Vasco nessas condições. A gente tem uma das medidas também que a gente teve como proposta que aconteceria nesses últimos anos foi a criação de uma ouvidoria para denúncias. A gente enxerga essa medida como excelente, porque a gente precisa de evidências de que essas coisas acontecem, né? A gente precisa de um canal que as nossas denúncias sejam ouvidas, sejam acolhidas. Só que essa ouvidoria não foi criada e a gente entende que seria muito bom que isso acontecesse. Em relação à estrutura de São Januário, também é um ponto super relevante. A gente tem banheiros que são, assim, insalubres mesmo, né? Sem porta, o chão completamente sujo de urinas, de tudo que tem direito, super cheios, não atendem a demanda dos torcedores nos intervalos. Então, a reforma dos banheiros também é algo muito mencionado pelas torcedoras. É importante que seja criado um banheiro família para que pais e mães consigam levar seus filhos no estádio, até para a gente criar uma cultura, né, de que meninas podem frequentar, que podem gostar de futebol. Isso muitas das vezes vem desde criancinha. Só que se uma mãe e um pai não se sente confortável em levar a sua filha para um estádio, é muito mais difícil que futuramente ela venha se interessar por futebol, né? Então, esses são alguns pontos que a gente traz aí como proposta, independentemente de qual grupo que vá assumir a gestão daqui para frente, mas a gente veria com muito bons olhos se isso fosse ouvido e fosse levado para frente. Então, acho que essas são medidas que já foram pensadas, né? É muito bom poder articular em grupo, porque você deixa as coisas mais claras, você consegue filtrar as melhores visões, assim, que você consegue ter uma visão mais ampla e ter uma reunião realmente estruturada de informação do que pode mudar. Isso está muito legal, o movimento fez isso de uma maneira muito coerente com o que ele de pedir as informações e fazer o levantamento com as torcedoras. E até queria falar também, uma vez em 2012, eu fui a todos os jogos que teve de Libertadores em São Januário. Não faltei a nenhum. Sendo que eles acabavam muito tarde. E eu não ia acompanhada. Porque eu encontrava os meus amigos em São Januário e voltava para minha casa. E, eventualmente, eu conseguia alguém para voltar, para dividir um carro. E teve uma vez que eu não consegui. Teve uma vez que um amigo que morava mais ou menos perto, nem muito perto, ia de ônibus e ele era a minha única opção. Então, eu fiz exatamente o que a Rebeca falou.
Eu fui andando, tipo, mais de meia-noite. Cheguei aqui perto de casa, também desci. E a insegurança não é só lá, né? A insegurança é no Rio de Janeiro todo. Então, a insegurança também foi descer do ponto de ônibus até a minha casa. E aí, por isso, meu amigo me acompanhou também. Mas é muito ruim a gente ter esse tipo de relação que a gente mesmo não pode andar, né? Então, assim, a gente tem que lutar contra isso. Porque realmente não é só em São Januário, é no Brasil, talvez no mundo, a gente não tem a segurança que a gente precisava ter simplesmente para fazer as coisas que a gente gosta. Não é nada de outro mundo querer chegar em casa em segurança. E a gente realmente tem essa falha grande, né? Então, as ideias das meninas do coletivo foram muito importantes. Particularmente, quando eu respondi, eu falei muito da questão do banheiro, quando eu respondia as perguntas. E que é outra coisa também que a gente precisa repensar, né? A gente precisa entender que para ter família, a gente precisa dar estrutura para que a família vá. Né? E tem famílias que vêm de diversos lugares. Então, assim, normalmente eu fico na social. Tem muitos anos que eu não vou na arquibancada, na verdade. Mas, assim, é complicado para as famílias que vêm de muito longe ver o Vasco chegar e não ter uma estrutura dentro do estádio para te acolher depois de sei lá quanto tempo que você passou no ônibus, no trem, ou mesmo no carro. Você não ter uma estrutura assim, é realmente uma coisa que o clube tem que repensar. E quando a gente fala de assédio, também tem uma questão do assédio moral, o assédio que a gente sofre por muitas vezes os homens acharem que não é o nosso lugar e ficar fazendo várias perguntas e ficar agredindo de outras formas, né? E aí eu queria, se não tiver problema, eu queria pedir para o Maganha contar um pouquinho também da experiência dele e falar que com a experiência a gente pode aprender e a gente pode aprender a não reproduzir esse tipo de comportamento. Fala aí, Maganha. Sim, achei muito interessante que a Rebeca e também que você falou, vocês dois falaram sobre a pesquisa, que vocês tomaram a iniciativa de fazer uma pesquisa para detectar quais são as situações, né, constrangedoras que precisam ser trabalhadas, melhoradas pelo próprio clube. E é importante isso chegar até a diretoria, até porque a diretoria pode ter a brilhante ideia de não, eu vou fazer sim, vou fazer algumas situações para melhorar, para atrair as mulheres para a arquibancada e tal. E aí a diretoria tem a sagaz ideia de fazer um concurso de Miss, um concurso garota camiseta molhada. Não é isso. Está indo na contramão do que elas estão clamando. Então foi muito importante vocês terem feito uma pesquisa para dizer exatamente, olha, está aqui, é só seguir. Isso é o que está incomodando, isso é o que está afastando as mulheres dos estádios, pelo menos do estádio do Vasco. Então, siga aqui, está aqui a receitinha de bolo. Maravilhoso vocês terem feito isso. Excelente iniciativa. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, mas antes eu preciso também me apresentar, porque apesar dos casaquistas estarem e as casaquistas estarem assistindo esse vídeo, certamente tem as vascaínas contra assédio que estão assistindo e não me conhecem. Eu sou Eduardo Maganha, sou um dos fundadores do site Casaca, lá no ano 2000, ou seja, 20 anos atrás. E é muito interessante porque a Rebeca falou que ela tem 22 anos, e na época que eu comecei nessa cachaça, digamos assim, eu tinha 23 anos. Então é uma ótima idade para você começar a se envolver nessas coisas relacionadas ao Vasco. Você é um jovem, está com energia, né, tem menos preocupações, então, de certa forma, você pode se dedicar um pouco mais ao Vasco. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Bom, sobre a experiência em si, que é algo até constrangedor que eu vou contar, mas precisa ser contado para servir como exemplo, aliás, para servir como exemplo do que não se deve fazer e também mostrar que tem uma luz no fim do túnel, porque é algo que eu jamais vou repetir. Tinha um jogo em São Januário acontecendo, não lembro nem qual era o jogo, isso é por volta de 2005, eu estava na social do Vasco, próximo ali do meio campo.
E aí tinha a pessoa que estava naquela função de quarto árbitro, que ficava bem próximo ali da social, bem próximo da grade da social. Na época era uma grade, não era esse vidro que tem hoje. E aí eu comecei a pegar no pé dessa pessoa. E aí comecei a ficar alfinetando. Estão roubando o Vasco aí, ô sapatão! Aí comecei a ficar falando, ô cabelinho de Cassia, umas coisas absurdas. Só que a social, a galera que estava ali do meu lado, estava rindo. Aí, quando as pessoas ficam rindo, é como se fosse um combustível para o babaca continuar se expressando mais ainda a sua babaquice. E aí eu continuei lá enchendo o saco. Chegou uma hora que a pessoa já estava olhando para trás e rindo para minha cara. E as pessoas, lá, sentiu. E aí continuava. Sapatão, blá, blá, blá. Fiquei nessa o tempo inteiro. Aí chega no intervalo do jogo, um amigo meu que estava a poucas cadeiras ali de mim, chega e fala: mas eu só não entendi por que você estava chamando o Calabria de sapatão, porque ele é homem. Ou seja, eu tão burro, eu tava chamando um homem de sapatão. Olha isso, cara, achando que era uma mulher, né? E aí vem pro segundo tempo, o babaca permanece. Eu passo a xingar o Calabria de viado. Esse cabelinho aí, não sei o que lá, e fica nessa. Cara, eu acho que o castigo pior foi o Vasco não ganhou esse jogo, era um jogo pro Vasco ganhar, e eu lembro que o Vasco não ganhou, e eu me sinto culpado por isso. Talvez pela minha babaquice o Vasco não tenha vencido. Enfim, conta essa história, é uma história para não ser repetida, é uma história constrangedora. Nunca tinha contado para ninguém de tão estúpida que era a história, mas é mais para vocês saberem que isso jamais vai ser repetido por mim, porque houve chegou até mim várias informações, vários processos de conscientização. Então, esse trabalho das vascaínas contra o assédio também pode conscientizar vários outros babacas que ainda existem nas arquibancadas de São Januário, nas sociais de São Januário. Então, assim, a minha mensagem para vocês é: não parem, não desistem, porque há possibilidade de transformar ogros, imbecis, em pessoas um pouco mais esclarecidas, mais preparadas para conviver em sociedade, menos preconceituosas. Nesse caso aí, vocês viram que eu relatei um primeiro tempo de preconceito contra a mulher no esporte, né? Que eu estava achando que o árbitro era uma moça, e no segundo tempo de homofobia, né? Então, duas coisas, né, tenebrosas, principalmente para os dias de hoje. Talvez naquela época ninguém. Cara, depois eu fiquei pensando nisso. Naquela época, ninguém chegou para mim, pô, cara, você está sendo homofóbico, ou então, pô, cara, nada a ver com o que você está fazendo. Talvez hoje alguém se levantasse para me dizer, cara, isso não está legal, para. Isso não tá bonito. Tá vergonhoso. Cara, então, assim, eu acho muito importante isso. Valorizo bastante as vascaínas contra o assédio. Achei muito bacana a Alicia ter participado na live de vocês. Comentei com a Alicia, pô, Alicia, cara, seria muito importante também as vascaínas contra o assédio virem para a nossa live para também se comunicarem com os torcedores que acompanham o Casaca. Pode ser que eles não tenham assistido a live lá no Instagram. E então, graças a Deus, a Rebeca aceitou esse desafio. E eu também queria propor para ela o seguinte, e para as vascaínas contra o assédio de uma forma geral, que queria disponibilizar o espaço lá do site Casaca, das nossas mídias sociais, para reverberar campanhas que vocês fizerem sobre a conscientização, sobre o combate ao preconceito, à homofobia. Então, os espaços do Casaca estão à disposição para vocês para isso, tá bom? Passem sempre para a gente também, através da Alicia, ou diretamente para mim. Pode me marcar sempre também no Facebook, no Twitter, no Instagram. É fácil memorizar, tá aí, @maganhavasco. Então, por gentileza, agradeço vocês continuarem me ensinando a melhorar, evoluir um pouco, né, para ser menos selvagem, digamos assim. A gente agradece esse espaço cedido e a gente reafirma que nós somos um grupo suprapartidário, então a gente está aberto
a conversar com todos os grupos e todas as chapas do Vasco, justamente para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? A gente entende que por mais que possam existir divergências políticas, o nosso interesse maior é o Vasco e o torcedor vascaíno, e por isso, quanto mais disseminadas forem boas informações, fica melhor para todo mundo. E, Rebeca, obrigada. Eu também queria agradecer da minha parte você estar aqui com a gente, falar mais uma vez que o nosso espaço está aberto, que eu espero que as outras meninas também participem, porque o que o Maganha falou, primeiro é preciso ter coragem para o homem admitir o erro que cometeu, qualquer pessoa admitir o erro que cometeu. E eu acho que as outras pessoas podiam também ter essa coragem, e uma coragem de mudar, uma coragem de se informar, e por isso o Vascaínas contra a Assédio é muito importante. Quero muito que vocês estejam mais visíveis, cada vez mais informando, e que os homens que estão assistindo a gente agora também não se sintam atingidos quando tem qualquer tipo de postagem, qualquer tipo de posicionamento, não se sintam atingidos de uma maneira violenta, de uma maneira grosseira, mas a intenção é justamente o oposto, é justamente comunicar e melhorar, transformar, não no sentido de depreciar. Então, se você fez alguma vez, se você teve uma atitude que foi machista, a gente sabe que tem uma questão social maior, que normalmente as pessoas foram criadas dessa maneira, passaram por um momento de aprender a ser assim. Então, a gente pode aprender a ser de outra maneira, a gente pode aprender a ser respeitoso, a gente pode aprender a tratar o outro como igual, seja quem for, né? Por isso que eu gosto muito de falar, assim, a pessoa que está indo torcer, não só a mulher que está indo torcer, mas a pessoa que está indo torcer tem que ter o direito dela de torcer como ela quiser, né? Como ela bem entender. Então, Rebeca, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho você maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Alicia. Obrigada, Maganha. Obrigada ao Casaca pelo espaço cedido. É muito boa essa troca, né? A gente aprende com vocês também. É bom a gente ter contato com pessoas que estão vivenciando o Vasco ali por dentro, né? E conhecer como também a gente pode mudar, o que a gente pode, onde a gente pode estar atuando e saber que a nossa voz está sendo ouvida, né? Eu deixo aqui o convite para que todos estejam acompanhando as nossas redes sociais, CRVG Sem Assédio, tá? Mais uma vez afirmar que o nosso grupo é aberto a todas as mulheres vascaínas, então todas aquelas que quiserem conhecer, muitas mulheres às vezes não vão aos jogos por não conhecerem ninguém, então fiquem à vontade para colar com a gente, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai poder estar indo com você ao jogo. E essa é uma experiência ótima, né? Assim como eu tive experiência, como eu contei aqui, a experiência de conhecer minha melhor amiga por causa do Vasco, eu tenho certeza que vocês vão poder conhecer mulheres ótimas, que são super engajadas, que caso você sofra qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de violação, que vão estar te acolhendo, e isso é muito importante, né? Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês por esse espaço e dizer que a gente está aberta para qualquer conversa futura também, porque esses espaços de troca são muito importantes. E esse foi mais um Resenha Vascaína com a Rebeca e comigo e com o Maganha ouvindo a gente também. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo e até a próxima.